Já. Pai do Senhor Jesus, igreja, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado através da vida de cada um dos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Que assim você receba de Deus, assim como eu também irei receber, e que cada um de nós possamos nessa noite estar prestando culto ao nosso Deus, onde quer que a gente esteja, mas nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, nessa mesma confiança e nessa mesma segurança que nós vemos tendo por todos esses dias. E quero começar esse momento fazendo uma oração, então se você puder, feche os seus olhos e busque a presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui em Tua presença, queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Meu Deus, abençoe poderosamente, meu Deus, todos aqueles que irão ouvir, irão receber essa palavra. Que possa ser, meu Deus, uma palavra, meu Deus, direta do Teu trono, ó Pai, para invadir, meu Deus, as casas, os corações de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, estar consolando, meu Deus, cada família, meu Pai, possa estar, meu Deus, dando a direção, meu Deus, a cada um, meu Deus, dos nossos irmãos. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: o santo ministério e o serviço dos santos. E o versículo 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Irmãos, quando nessa passagem aqui a palavra de Deus fala sobre graça, não está se referindo à graça da salvação, mas a graça que Deus teve de conceder algo especial a cada um dos irmãos, a cada um dos santos, como ele diz aqui. Diferente do que o mundo pensa, que santo é aquelas imagens que fica pendurada nas paredes, mas a Bíblia nos chama a sermos santos. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo, e santo é todo aquele que é separado do pecado. E repetindo o versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Irmãos, cada um de nós, Deus, ele deu um dom, ele deu algo que a gente possa estar fazendo na obra de Deus. E isso, irmãos, de maneira diferente. Isso de maneira, irmãos, individual. Aquilo que Deus me deu, Ele pode não ter te dado, mas Ele também te deu algo. Ele deu algo à igreja, Ele deu algo individual a cada um dos irmãos. Então, irmãos, não cabe a mim e não cabe a você questionar o porquê que Deus fez isso na vida de alguém, o porquê que Deus fez isso na vida de outra pessoa. Porque Deus, Ele também te concedeu dons. Ele também te chamou para fazer algo na obra de Deus. Ele também te levantou para fazer algo na obra de Deus. Da mesma maneira, aquilo que Deus me deu, eu não posso querer que outra pessoa exerça a mesma coisa que eu exerço. Eu não posso querer que aquilo que Deus me deu, outras pessoas também façam. Porque isso aí é algo que Deus, Ele distribui da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele achar melhor. Mas cada um de nós, irmãos, foi concedido dons ao povo de Deus, ao povo que Deus escolheu. É o próprio Deus que diz que Deus, Ele concedeu isso aos homens. E não é mérito humano, mas é o próprio Deus que distribui
de acordo como lhe apraz, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele achar melhor. Porque ele sabe, irmãos, ao meu respeito e ao teu respeito, mais do que nós mesmos sabemos. E ele diz aqui no versículo 9: ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O interessante, irmãos, o que eu entendo nessa palavra aqui, é que os dons, eles foram trazidos do céu por Jesus. Aquilo, irmãos, que eu e você exercemos na obra de Deus, na casa de Deus, ou até mesmo fora da casa de Deus, que é o principal, foi algo, irmãos, que Deus trouxe, que Jesus trouxe lá do céu e entregou na minha mão e entregou nas tuas mãos, para que assim a gente possa cumprir o ID de Jesus. Para que assim, irmãos, a gente sejamos cristãos, pequenos cristos espalhados sobre a terra. Mas por mais, irmãos, que existem muitos pastores no mundo, mas cada um deles, irmãos, tem algo particular que Deus lhe deu. Cada um deles, irmãos, tem algo próprio que o Espírito Santo de Deus o concedeu. Então, irmão, jamais na nossa caminhada nós vamos encontrar alguém que seja 100% parecido conosco, que seja 100% parecido com o irmão. Todos nós, irmãos, vamos ter algo que nos diferencia uns dos outros, que nos separa uns dos outros. Eu não estou querendo dizer que existe uma pessoa que seja melhor do que a outra, ou que seja uma pessoa que pregue melhor do que a outra. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus me deu é especial, é algo que o Espírito Santo de Deus te concedeu e me concedeu. É um privilégio, irmãos, glorioso, é uma graça derramada na minha vida e na tua vida pelo próprio Deus. Jesus, quando ele desceu, ele trouxe os dons do Espírito Santo e distribuiu sobre a sua igreja, distribuiu sobre a sua noiva, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Tudo que eu e você fazemos, irmãos, é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja exaltado, é para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo, irmãos, que a gente faz nessa terra é para a honra e glória do nosso Deus. Tudo é para Ele, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque tudo isso aqui é passageiro, mas aquilo que é eterno, aquilo que irá durar de geração após geração, aquilo, irmãos, que vai fazer a grande diferença na minha vida e na tua vida, não se encontra nessa terra, mas se encontra, irmãos, numa pátria, se encontra, irmãos, lá no céu, onde jamais, irmãos, terá fim, onde jamais, irmãos, nós envelheceremos, onde jamais, irmãos, a gente vai passar pelo que nós estamos passando, porque lá não haverá choro, lá não haverá, irmãos, lamento, mas lá, irmãos, será gozo eterno, será vida eterna, lado a lado, irmãos, com Jesus, dia após dia, de eternidade a eternidade, de geração a geração. É por isso que nós não devemos esperar apenas por essa terra, apenas pelas coisas dessa terra. O meu alvo, irmãos, e o teu alvo deve ser Cristo. A minha esperança e a tua esperança, irmãos, assim como disse Jó, ainda que a minha carne se consuma sob os meus ossos, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a minha causa e sobre a tua causa, sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel e Ele não pode negar a si mesmo. E continuando aqui no versículo 10, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Para encher
todas as coisas. Seja cheio pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio por Deus. Aquilo que está faltando na tua vida, aquilo que está faltando na tua casa, que Deus possa, em nome de Jesus, estar enchendo na minha vida e na tua vida. Aquilo, irmãos, que se encontra em falta na minha vida e na tua vida, que Deus possa me encher e te encher nessa noite. Se nós, irmãos, nos encontrávamos vazios, se a gente, irmãos, se encontrava, irmão, seco, que Deus possa nos encher nessa noite, nos encher de esperança, nos encher de fé, nos encher de coragem, nos encher, irmãos, de esperança, nos encher, irmãos, com o próprio Espírito Santo dele, que venhamos, irmãos, a transbordar, porque somente, irmãos, Deus tem poder para encher a minha vida e encher a tua vida. Então seja cheio nessa noite pelo poder da palavra de Deus, seja cheio nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui no versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É Deus, irmãos. Deus é quem concede isso ao homem, não somos nós. Deus, irmãos, é quem distribui gratuitamente na vida das pessoas, na minha vida e na tua vida. Então, irmãos, aquilo que você está fazendo, procure fazer cada vez mais. Aquilo que você já está exercendo, aquilo que foi algo que Deus te deu, continue fazendo. Continue, irmãos, exercendo. Apesar, irmãos, de nós não estarmos nos reunindo dentro da igreja, no templo do Senhor, mas a gente pode fazer isso, irmãos, aonde a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde for, na rua, porque nós somos a luz e o sal dessa terra. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas cada um, irmãos, com a sua particularidade. Cada um, irmãos, com algo que me diferencia, com algo que te diferencia. Com algo, irmãos, que me separa e com algo que te separa. Não é algo que me torna melhor do que você, mas é algo, irmãos, que Deus me deu e que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu, irmãos, é precioso. É mais raro, irmãos, do que todas essas coisas da terra, porque é vindo, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus que tem me enchido e que tem te enchido. É o próprio Espírito Santo de Deus, irmãos, que tem me ajudado e te ajudado. E o que é, irmãos, que a gente faz com os nossos dons, com aquilo que a gente recebe, com aquilo, irmãos, que Deus nos deu? O que é, irmãos, que eu vou fazer com o meu dom? Eu vou exercer o meu dom, eu vou botar em prática, irmãos, aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me concedeu, irmãos, não é para me ficar só para mim, mas é para me espalhar, irmãos, essa santa semente que se chama os dons. E o intuito, irmãos, desses dons, aquilo que Deus me deu e aquilo que Deus te deu, o intuito, irmãos, do presente que Deus nos deu é ganhar almas, é ganhar vidas, é distribuir, irmãos, esse conhecimento da palavra de Deus com aquele que ainda se encontra perdido, com aquele, irmãos, que ainda se encontra longe dos caminhos do Senhor. É mostrar para ele, irmãos, que existe um Deus santo e poderoso, um Deus, irmãos, a quem nós temos que prestar conta, um Deus, irmãos, que morreu naquela cruz por mim e por você e por aquela pessoa pela qual você está orando ou aquela pessoa que você está pregando. Esse, irmãos, essa é a forma pela qual, irmãos, a gente deve usar o nosso dom. Ele não deve ser guardado. É como, irmãos, aquele homem que recebe o tesouro e ele vai lá, cava um buraco e enterra. Não, a palavra de Deus, irmãos, diz
que aquele que não tem, irmãos, vai ser tirado e vai ser dado àquele que tem muito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não estamos exercendo esse dom que Deus nos deu. Então, irmãos, quando a gente não exerce, quando a gente, irmãos, não zela pelaquilo que Deus nos deu, pelaquele presente que Deus nos deu, Ele tira de nós, irmãos, e dá àquele que quer. Não, mas aquele que quer já tem 10, não importa, irmãos, ele vai ter 20, ele vai ter 30. Se a gente não quiser, irmãos, não adianta. Tem que querer, tem que partir de nós. Tem que partir da gente. É como o pastor Hilário costuma dizer, ele diz que Deus só manda a gente fazer aquilo que Ele já nos viu fazendo. Outrora, irmãos, a gente poderia fazer para o mundo, mas Deus viu, irmãos, Deus reverteu a situação. Aquilo, irmãos, que eu fazia para o mundo. Um exemplo, se eu cantava para o mundo, irmãos, Deus ele pode transformar aquele dom que eu já tinha para um dom ser usado dentro da sua casa, dentro da sua obra. Porque Deus, irmãos, é quem transforma a vida. Outrora, irmãos, eu poderia cantar para o mundo, mas hoje eu estou cantando para Deus. É isso que eu quero dizer, para que você entenda. E o versículo 12 ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, tudo que nós fazemos não é para o homem, não é para ser visto, não é, irmãos, para ser divulgado, mas é tudo, irmãos, para o crescimento de Cristo. Não é para que eu cresça, não é para que Cicrano cresça, não é para que A ou B cresça, mas é para o crescimento de Cristo, porque nós, irmãos, fazemos parte do mesmo corpo. Nós, irmãos, somos membros de Cristo. Eu posso ser dedo, você pode ser o pé, outra pessoa, irmãos, pode ser a orelha, outra pessoa pode ser o olho, e assim, irmãos, sucessivamente. E Cristo, irmãos, Ele é o cabeça, Ele é a cabeça da igreja. Então, irmãos, tudo que nós fazemos nessa terra, tudo que eu e você fazemos, se a gente prega, se a gente louva, se a gente, irmãos, faz isso, faz aquilo outro, sendo, irmãos, relacionado ao reino de Deus, tudo isso, irmãos, contribui para o crescimento do corpo de Cristo. Tudo isso, irmãos, contribui para o crescimento da igreja aqui na terra, para que haja, irmãos, mais e mais pessoas para subir para a glória. Então, irmãos, não é para exaltação humana. Aquilo que Deus me deu e aquilo que Deus te deu, não é para nós nos exaltarmos, mas é para que o nome de Cristo possa ser proclamado, anunciado pelos 4 cantos dessa terra. Tudo isso que nós fazemos é para que Jesus cresça, que Ele venha crescer e que venhamos a diminuir. E o versículo 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Devemos ser, irmãos, imitadores de Cristo. Paulo ele dizia: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Interessante, irmãos, que Paulo ele poderia ter dito: sede imitadores de Cristo, assim como eu sou também, mas ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque, irmãos, nós imitarmos o homem é mais fácil do que imitarmos o próprio Filho de Deus. Porque Jesus, irmãos, ele foi perfeito e ele é perfeito em todas as coisas. Ele jamais pecou, ele jamais errou, ele jamais fez algo, irmãos, que pudesse lhe tirar, irmãos, esse título de Filho de Deus. Esse título, irmãos, de santo.
Jamais, irmãos, Jesus fez algo, irmãos, que foi reprovado pelo Pai. Tudo aquilo que Jesus fez foi aprovado, irmãos, e confirmado pelo seu Pai. E da mesma maneira, irmãos, que Jesus agiu, da mesma maneira, irmãos, que Jesus se comportou. Nessa noite, irmãos, a palavra de Deus nos convida a unir a nossa fé, a unir, irmãos, a nossa confiança, ao ponto dela se tornar apenas uma, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado na minha vida e na tua vida. E o versículo 14 ele diz: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, crentes imaturos, crentes, irmãos, que ainda estão na fase infantil da sua vida, apesar, irmãos, de uma longa caminhada com Cristo, apesar, irmãos, de anos de igreja, mas são levados, irmãos, por qualquer vento de doutrina. Se um pastor prega uma coisa, ele acha uma coisa, o pastor prega outra coisa, irmãos, ele acha outra coisa. Não podemos ser assim. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. E o que passar disso procede de Satanás, procede, irmãos, do homem, não procede de Deus. E continuando no versículo 15, ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém, irmãos, pode ir até o Pai se não for através de Jesus. Então, irmãos, é bem simples. O Evangelho de Deus, ele é bem simples. É só nós seguirmos os mesmos passos que o nosso Mestre seguiu. É só nós fazermos as mesmas coisas, irmãos, que Jesus fez, e a gente vai se dar bem. Se eu e você, irmãos, buscarmos na palavra de Deus, se nós, irmãos, buscarmos nos enquadrarmos na palavra de Deus, irmãos, joia para mim e para você. Jamais, irmãos, vamos ser reprovados. Jamais, irmãos, vamos ser desclassificados se nós estamos buscando fazer tudo aquilo que está escrito nessa palavra, ou pelo menos nos esforçando para fazer. Então, irmãos, a gente não tem com o que se preocupar, a gente não tem com o que ter medo, mas a gente só tem que confiar, porque se nós estamos, irmãos, com a verdade, se nós estamos alicerçados na verdade, se nós, irmãos, fazemos parte dessa verdade aqui, então, irmãos, não há o que ter medo. É como aquela pessoa, irmãos, que vai a julgamento e ela sabe, irmãos, que está indo com a verdade. Então, irmãos, onde há a verdade, há Jesus. Porque a verdade, irmãos, é o próprio Jesus. E para nós concluirmos aqui no versículo 16, ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aquilo que eu faço, irmãos, no meio da minha igreja, não reflete apenas na minha vida, mas reflete, irmãos, na vida da igreja todinha. É como se eu machucasse o meu dedo, todo o corpo, irmãos, iria sentir. Mas da mesma maneira, irmãos, quando o meu corpo ele sente prazer, irmãos, todo o corpo vai sentir prazer. Então, irmãos, é assim que a igreja do Senhor deve andar. Deve andar, irmãos, em união, em concordância. Deve andar, irmãos, de acordo como mostra a palavra de Deus. Porque se nós andarmos juntos,
Se nós andarmos, irmãos, de mão dadas, é como diz a palavra de Deus, 2 é melhor do que 1. Imagina, irmãos, uma multidão. Então, irmãos, não há motivo, irmãos, de contendas. Não há motivo, irmãos, de a gente olhar para A ou B ou C, de olharmos para a igreja A, a igreja B, a igreja C e assim sucessivamente. Devemos olhar, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Enquanto o homem, irmãos, está olhando para Cristo, ele esquece de tudo, irmãos. Ele esquece de qualquer problema. Ele esquece, irmãos, de pecado alheio. Ele esquece da vida alheia. Mas o seu alvo é Cristo. A sua meta é Cristo. Aquilo que ele quer alcançar é Cristo. Porque o que eu e você, irmãos, desejamos alcançar ao longo dessa caminhada cristã se chama Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que a gente quer ver. É Ele, irmãos, que a gente quer provar lá no céu, que a gente quer abraçar lá no céu. Esse, irmãos, é o meu desejo e eu creio que também é o teu desejo. Então, irmãos, que você possa refletir nessa palavra, sabendo que você é membro, sabendo que você é parte do corpo de Cristo, sabendo que Deus te concedeu dons, sabendo que Deus, irmãos, Ele te chamou para fazer algo, sabendo, irmãos, que Deus, Ele tem algo para fazer, tanto na minha vida como na tua vida. Não importa, irmãos, o problema, não importa a situação. Para Deus, irmãos, mudar uma situação, basta, irmãos, um estalar de dedo. Assim como Ele mudou a sorte de Jó, Ele muda a minha sorte e muda a tua sorte também. Assim como Ele mudou, irmãos, a sorte daquele homem que se encontrava, irmãos, perdido. Porque Jó, irmãos, ele não tinha mais nenhuma esperança. Mas assim, irmãos, Deus foi lá e mostrou para ele que Ele é Deus. E quando Deus quer, irmãos, o impossível acontece. Quando Deus quer, irmãos, não há quem possa impedir. Então, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Que você possa fechar os seus olhos e logo após a oração a gente encerra esse culto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua santa palavra. Abençoe, meu Deus, poderosamente, meu Deus, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe os seus lares, meu Deus, abençoe os seus trabalhos. Abençoe, meu Deus, as suas dispensas, meu Pai, não deixando faltar, meu Deus, o pão de cada dia, não deixando faltar, meu Deus, nada nos seus lares. Meu Deus, eu abençoo o teu povo com toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e recebe, dê glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém?